graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, meus amados. Estamos aqui para meditar, compartilhar com você uma meditação da Palavra de Deus. Nós iremos meditar aqui no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21 ao 35. Aleluia! Nós iremos aprender na Palavra de Deus que nós devemos liberar o perdão para aquelas pessoas que têm nos ofendido, sim. Por quê? Porque nós desejamos, queremos a misericórdia de Deus, nós necessitamos da misericórdia do Senhor, do perdão dEle, porque se não fosse o Senhor Deus, eu e você já estaríamos condenados ao inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como é lindo, maravilhoso, nesse exato momento a gente poder estar na presença de Deus, foi porque Jesus Cristo se sacrificou, pagou um alto preço, essa dívida que era minha e era sua, ele pagou na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas condenações, os nossos castigos, os nossos pecados. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo e eterno Salvador, nós se tornamos filhos e não mais escravos do pecado. Então, nós iremos meditar nessa palavra, porque uma certa ocasião Pedro, ele se aproxima ali de Jesus e faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu para ele aqui no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí ele vai dar um exemplo, uma ilustração, vai falar a respeito de uma parábola do credor incompassível. E aqui no versículo 23 ele diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E ele começa a falar: havia um servo que devia mais de 10.000 talentos e não tinha como pagar esse senhor. Então o Senhor mandou ele vender ali suas propriedades, vender a sua esposa, os seus filhos, se tornar escravo desse senhor, porque ele não tinha como pagar a sua dívida. E esse servo ali começou a implorar, pedindo misericórdia, porque ele não tinha condição de pagar aquela dívida. E aqui no versículo 26 diz assim: então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou embora e perdoou a dívida. Você veja que ele implorando ali misericórdia, que desse mais uma oportunidade, que ele ia pagar a dívida, e o Senhor sabia que ele não ia ter condições de pagar aquela dívida. Perdoou, liberou perdão para aquele servo. E aquele servo sai ali contente, aliviado: puxa, obrigado, porque o Senhor teve misericórdia de mim. E ele vai saindo. E assim, meus amados, meus irmãos, é eu e você. Nós sentimos tão bem quando o nosso Deus, ele libera o nosso perdão, quando a gente estamos aqui na presença de Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de buscar a sua presença. Mas nós não devemos ser como esse servo. Esse servo sai da presença do Senhor contente porque está livre da dívida, está perdoado, mas ele encontra uma pessoa que deve a ele também, que deve 100 denários. E qual é a atitude desse servo? Ele agarra o seu conservo, sabe, espanca ele, acusa ele, joga ele naquela prisão, não tem misericórdia. Assim também somos nós, meus amados. Nós pedimos o perdão de Deus, Deus libera o perdão para nós, e quando nós olhamos para aquela pessoa que nos ofendeu, que nos maltratou, nós não liberamos o perdão.
Olha a atitude desse servo. Não liberou perdão para o seu conservo. E assim diz aqui no versículo 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: "Sê paciente comigo, te pagarei." E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou à prisão até que saldasse a dívida. Você veja que esse servo não teve misericórdia com o seu conservo. E vendo os seus companheiros, aquela ação, aquela atitude, aquele servo não liberar o perdão para seu conservo, eles falaram ali para o rei aquela situação que tinha acontecido. E o versículo 32 diz assim: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Você veja que o Senhor falou. E assim Deus, Ele fala para mim e para você. Assim como Ele teve misericórdia de mim e de você, meus amados irmãos, nós temos que ter misericórdia daqueles também que têm nos ofendido. Porque é tão bom, tão maravilhoso receber o perdão de Deus, poder estar na presença do Senhor, poder estar buscando a Ele, se fortalecendo na palavra de Deus. Aleluia! Vamos imitar a Cristo. Jesus está nos mostrando esse exemplo, meu irmão, porque Ele quer que eu e você venhamos praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. Liberar o amor, ter amor ao próximo, orar por aqueles que se encontram doentes, enfermos, levar uma palavra de vida para o necessitado, porque quando vem conhecer a palavra, a vida dele será transformada. E o versículo 35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É muito forte essa palavra, mas é um ensinamento divino. Devemos aprender com Jesus Cristo. Meu irmão, você quer o perdão de Deus? Então, libere também o perdão àqueles que têm te ofendido, tá certo? Também que vos fala, sou pastor da minha Andrade, aqui da Igreja Palavra de Vida. A Igreja Palavra de Vida está aqui localizada na rua São Vicente, número 850, aqui na cidade de Bahia, no estado da Paraíba. Os dias de culto, quarta, sexta e sábado, 7 horas da noite. No domingo, meu irmão, o domingo começa às 5 horas da tarde. O domingo é a reunião dos filhos de Deus. Olha o povo de Deus aí adorando, onde nós estamos aqui agradecendo a Deus pela misericórdia dele. Se podemos entrar no Santo dos Santos, é porque Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço, aquela cruz para nos salvar. E hoje podemos entrar na casa de Deus, porque o véu que nos separava não separa mais. Glória ao nosso Rei, glória ao nosso Deus, porque Jesus, Ele nos amou. Jesus, Ele pagou esse preço, esse alto preço para nos salvar. Então, meu irmão, se você ainda não entregou a tua vida para Cristo, entrega a tua vida para Ele. Se você entregou a sua vida para Jesus, permaneça firme, esteja firme na presença de Deus, tá bom? Olha, domingo às 5 horas da tarde, eu te convido a estar com a gente aqui. Se você mora aqui na cidade de Bahia, aleluia, é às 5 horas da tarde, aqui na Igreja Palavra de Vida, a reunião dos filhos de Deus. Se você mora em João Pessoa, Cabedelo e Santa Rita, faça a sua caravana, venha estar com a gente, adorando a esse Deus Todo-Poderoso, tá bom? Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro aqui na meditação da Palavra de Deus.